Para finalizar, então, os Monera, nós vamos falar das cianobactérias. As cianobactérias são muito parecidas com as bactérias. Porém, dentre as suas diferenças, pois ser muito parecida não significa que sejam iguais, né? Dentre as suas diferenças, uma delas é o fato que todas elas são autótrofas fotossintetizantes. Essa é uma das diferenças. Aí você mesmo pode me perguntar: bom, existem bactérias autótrofas fotossintetizantes. Sim, existem. E por que não são elas cianobactérias? Porque a cianobactéria, ela tem um tipo de clorofila chamado clorofila A, que fica disperso no seu citoplasma ou aderido a ramificações da membrana plasmática, que seria a membrana fotossintetizante. O tipo de clorofila que se encontra é do tipo A, que mais parece com clorofila vegetal. Não se parece com a clorofila bacteriana. Então, esse é um outro motivo de se colocá-las como um grupo separado. Além disso, algumas delas conseguem realizar o processo de fixação do hidrogênio. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Aqui nós temos, além da clorofila, nas cianobactérias, a presença de pigmentos chamados de pigmentos acessórios. Esses pigmentos acessórios também estão presentes nos vegetais. Exemplos dele: os carotenoides e as ficoeritinas. Tanto o carotenoide quanto a ficoeritina, ele dá uma tonalidade avermelhada, indo do vermelho para o alaranjado, e existe um pigmento também acessório chamado de ficocianina, que já, por sua vez, dá uma tonalidade azulada para as bactérias. Então, repetindo, esse é um outro motivo delas não se encontrarem junto com as bactérias e nem as bactérias fotossintetizantes estarem aqui com as cianobactérias, pois essas características são exclusivas das cianobactérias. A imagem que aparece aí para vocês é a imagem hipotética de uma cianobactéria. Você consegue perceber aqui um envoltório chamado mucilagem, que seria algo similar à cápsula bacteriana, que tem como função proteger a célula da cianobactéria. Em seguida, temos uma parede celular, também similar ao que acontece com a bactéria. Logo abaixo, teremos a membrana, que é a responsável pela permissão da entrada ou saída de substâncias na região interna da célula, no hialoplasma ou no citoplasma, como aqui é chamado. Temos uma estrutura também comum nas bactérias, que são os ribossomos ou polirribossomos, que vão sintetizar as proteínas. Temos um nucleóide, que é a parte genética, que é o cromossomo da cianobactéria, e temos estruturas diferentes, como, por exemplo, inclusões, e temos essa estrutura aqui, esses filamentos aqui que vocês veem numa coloração que aqui está num tom amarronzado, que são as membranas fotossintéticas, nas quais estão aderidas as moléculas de clorofila, onde então teremos a realização da fotossíntese. Como é que eu vou saber que essa célula é uma célula de uma cianobactéria, não é de uma planta, por exemplo? Por dois motivos muito simples. Primeiramente, porque não tem núcleo. Segundo, porque a célula vegetal ela tem um cloroplasto, que é uma organela responsável pela fotossíntese. Na cianobactéria, nós temos são membranas que têm aderidas à clorofila, que são responsáveis pela fotossíntese. Além de algumas outras que não vêm ao caso no momento. Bom, no que se refere às cianobactérias, existem espécies de água doce e existem espécies de água salgada. Há espécies que possuem células isoladas e outras que vão formar aglomerados que tornar-se-ão colônias, que possuem formatos diferentes, dependendo da espécie. Aqui nós temos exatamente isso: aglomerados celulares, ou seja, colônias celulares de cianobactérias,
que têm formatos diferentes, elas não seguem um padrão. Tá vendo? Algumas são filamentos, outras vão formar aspirais, outras vão formar pequenas estruturas. Elas não têm um comportamento de se formar padrões com número de células, com tamanhos de células, elas têm formatos variados. Aqui é um exemplo de uma eutrofização causada pela proliferação muito acentuada de cianobactérias, né? Isso aí se dá em função de uma alta concentração de matéria orgânica na água, o que estimula a reprodução da cianobactéria. E como ela reproduz rapidamente, né? Elas se reproduzem também por divisão binária, nós veremos daqui a pouco, elas conseguem rapidamente chegar a esse ponto. Essa condição não é muito favorável para a comunidade aquática aí, porque ao fazer isso, elas são as únicas beneficiárias da energia luminosa que vem do Sol. O que se encontra dentro da água não consegue mais usufruir dessa luminosidade. E aí, porventura, teremos alterações significativas na qualidade dessa água, que pode levar à morte outras espécies de seres vivos ali presentes. E para finalizar, essa parte que se refere às cianofícias ou cianobactérias, a reprodução das cianobactérias. As cianofícias ou cianobactérias unicelulares, elas se reproduzem por divisão binária. Não se tem a exemplificação, não se tem nenhum conhecimento de reprodução sexuada em cianofícia, em cianobactéria. Já as espécies que vão formar aqueles filamentos, a reprodução ela vai acontecendo entre as células, elas vão se duplicando, e, posteriormente, depois de um determinado tamanho, um filamento se fragmenta, ele se rompe, produzindo, então, vários descendentes. Esses fragmentos, cada um desses pedacinhos que soltam-se, recebe o nome de hormogônio. Aqui na imagem em questão, nós temos um processo de divisão binária, onde uma cianobactéria tem o seu DNA duplicado, depois tem a divisão da membrana e da parede, formando duas células idênticas à original. Já aqui, nessa próxima imagem, deixa eu chegar isso, vocês percebem alguns fragmentos, alguns pedacinhos soltos aí. Esses pedaços soltos se romperam de estruturas maiores, de filamentos maiores, e são chamados, então, de hormogônios. Elas vão se duplicando aqui, por divisão binária, vai crescendo, e a partir de um determinado ponto elas se rompem e vão formando novas estruturas chamadas hormogônios. E, finalmente, a fixação do nitrogênio, pois além de algumas bactérias, como as do gênero Rhizobium, por exemplo, somente algumas cianobactérias é quem consegue realizar o processo de fixação do hidrogênio atmosférico. Uma estrutura chamada heterocisto, que é um tipo de célula modificada e especializada na fixação do nitrogênio atmosférico, que está presente em algumas espécies de cianobactérias filamentosas, como, por exemplo, da espécie Nostoc punctiforme e da Anabaema sphaerica, elas têm essa estrutura heterocisto. E as paredes dessa estrutura, elas são mais espessas, o que vão dificultar a troca de gases, como é o caso do oxigênio na célula, e vão ajudar, então, a manter dentro dela um ambiente intracelular mais anaeróbico, sem oxigênio, onde o nitrogênio, poderá, então, ter as suas configurações moleculares alteradas. Aqui na imagem, nós temos exatamente isso. Aqui tem um filamento, aqui tem uma cianobactéria filamentosa, ela é um filamento, e você percebe aqui um heterocisto, que é chamado diferenciado, ele é muito diferente na imagem. Aqui você já vê outros se formando. A cianobactéria a fixar o nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em nitrogênio orgânico que ela utilizará. Esse tipo de bactéria,
desculpa, esse tipo de cianobactéria é o ser vivo mais, digamos, autossuficiente que existe. Uma vez que ele consegue, em um ambiente exclusivamente abiótico, realizar atividades que lhe condizem à sobrevivência, que lhe garantem, melhor dizendo, né, a sobrevivência, que lhe permitem a formação de moléculas orgânicas para a sua sobrevivência.